Eu sou o vosso tutor, não é? Fernando Belo, para aqueles que ainda não me conhecem ou que só me conhecem através de texto. E hoje vou falar um bocadinho então sobre máquinas virtuais, que é uma das tecnologias que hoje em dia é mais recorrentemente usada para trabalhar com servidores e com poupar recursos, digamos assim. Então, os três programas mais conhecidos para trabalhar em máquinas virtuais são esses três que estão aí, os logos logo no slide de entrada. Portanto, é o Virtual PC da Microsoft, é o VMware e o Oracle VirtualBox. Portanto, esses são os três programas que são mais banais, digamos assim, para trabalhar com máquinas virtuais. Nós hoje vamos experimentar um outro programa dentro do Ubuntu que se chama Boxes, que também permite criar de forma muito simples máquinas virtuais, e vamos criar uma. Não sei se sabem, hoje saiu o novo Ubuntu, para quem tiver curiosidade em experimentar, o 15.04. Recomendo que façam uma máquina virtual e que o experimentem, porque vale a pena. E depois, se quiserem, instalem nas vossas máquinas, porque vão ver que é um sistema operativo bastante amigo do utilizador e já não é aquela complicação que o Linux era. O Fernando não sabia, fica agora com essa informação e depois vai poder. Diga, Alice. Está mais pesado do que o Ubuntu anterior. Está um bocadinho, mas também tem mais tecnologia e também tem mais funcionalidades que o outro não tinha. Nós queixávamos que o Linux não fazia certas coisas, este já faz, não é? Portanto, e isso também tem custos, não é? Em termos de rapidez e em termos de tamanho, às vezes não conseguimos. Boa tarde, Paulo. Bem-vindo ao nosso webinar. Ainda não comecei, só comecei aqui com uma breve introdução. Como eu estava a dizer, estes são os três programas então mais usuais. Vamos trabalhar também com o Boxes dentro do Ubuntu e ainda temos um outro que é mais utilizado para criar máquinas virtuais dentro de versões do Windows Server, nomeadamente no Windows Server 2012, que é o Hyper-V. O Hyper-V é um software também de virtualização que é utilizado sobretudo em Windows 2012 e Windows 2008, mas sobretudo no 2012. O Hyper-V tem uma vantagem sobre as outras máquinas, não sobre o Boxes, porque o Boxes também permite isto, mas permite criar máquinas virtuais dentro de máquinas virtuais. O VMware e o VirtualBox não permitem fazer essa criação, porque dizem que já têm a virtualização ativa e não permitem criar máquinas virtuais. Antes de falarmos sobre as máquinas virtuais propriamente ditas, é importante referir que para trabalharmos com virtualização num PC, o processador desse PC tem de ser compatível com a tecnologia de virtualização. E nós podemos depois ativar na BIOS essa tecnologia de virtualização. Eu tenho já um documento disponível que ainda não coloquei no campus, mas vou colocar. Só depois do webinar é que para mim fazia sentido colocar o documento, e onde ilustro vários tipos de BIOS e a forma de ativar a virtualização em vários tipos de BIOS e vários tipos de processadores. Essencialmente é um print screen de cada BIOS, não tem nada de extraordinário, mas se essa funcionalidade não estiver ativa, corremos o risco do software de máquina virtual, de virtualização, não funcionar de todo, nem sequer arrancar. Então, passando aqui ao nosso webinar, os nossos objetivos de hoje são compreender o que são máquinas virtuais, perceber as funções principais de uma máquina virtual, saber os softwares gratuitos, já soubemos, já falámos, portanto não tem nada de extraordinário, e criar uma máquina virtual que vai hospedar um sistema operativo Linux em tempo real. Além deste último objetivo, vamos ter um bónus que é ver como é que funciona o Boxes já dentro do próprio Linux. Portanto, hoje tem um bónus em relação aos vossos colegas do outro webinar, porque eu, entretanto, estive aqui a trabalhar mais este webinar. O vídeo vai ficar disponível em princípio já amanhã. O vídeo do webinar de terça-feira também já está disponível desde ainda há bocadinho no vosso campus. Então,
uma máquina virtual não é mais do que um emulador. O que é um emulador? Um emulador é um fingidor, ou seja, é um programa que finge ser aquilo que não é. Portanto, ele vai fingir que é uma máquina real, quando na realidade não é. É apenas um conjunto de programas, um software que vai simular que é uma máquina real. Portanto, com essa simulação, com essa emulação, ele vai dizer à nossa máquina real que suporta a instalação de outros sistemas operativos dentro da sua máquina virtual. Ou seja, como diz aqui na apresentação, basicamente é como um computador dentro do nosso computador. Portanto, não tem nada de extraordinário. O conceito em si, a tecnologia, essa sim é mesmo extraordinária. Então, quando nós criamos uma máquina virtual, nós temos que colocar ou alocar uma quantidade da nossa RAM real a essa máquina virtual. Este é o principal ponto com que têm que se preocupar quando trabalharem com máquinas virtuais. Além do CPU ser compatível com a virtualização, é terem quanto mais RAM no vosso computador, melhor. Porque quanto mais RAM tiverem, mais rapidez conseguem ter na máquina virtual e maior capacidade de rentabilizar essa máquina virtual vão ter. Normalmente, esse ambiente é sempre emulado e simula um computador real, não é? Portanto, não tem nada de extraordinário. Eu agora vou interromper aqui a minha apresentação e vou passar a partilhar o ecrã convosco, um outro ecrã, onde vocês vão deixar de me ver, vão continuar a ouvir-me, mas vão deixar de me ver e vão ver então a criação da máquina virtual. Já conseguem ver o ecrã azul com o símbolo do VMware Player? Sim. Sim. Então pronto, eu vou avançar neste momento com a configuração da máquina virtual. Sim. O VMware Player é mais do que então um desses emuladores. Quanto a mim é o melhor. No outro dia perguntaram-me qual era o que eu considerava melhor dos programas que falei. Para mim este é o mais robusto, é o mais seguro e é o que tem maior cota de mercado também. Neste momento há uma versão gratuita, antigamente não havia versão gratuita do VMware, agora o VMware já tem uma versão gratuita. Então o que eu vou fazer aqui é criar uma máquina virtual nova e agora eu escolho aqui o meu dispositivo de instalação. Podia instalar a partir da minha drive real de DVD, neste caso não. Neste caso vou buscar ao meu disco rígido e tenho aqui duas versões do Ubuntu. Vou escolher a versão 15.04, que é a versão que saiu hoje, e vou instalar. Vou dar um nome à minha máquina virtual. Vou criar um user e uma password para esse user, porque o Linux exige que o user, que é o root, que é o administrador, tenha de ter obrigatoriamente uma password. Então eu vou pôr só o número 1, é a única coisa que tem como password. Neste momento vou escolher a pasta onde quero guardar a minha máquina virtual. Por defeito, o VMware cria uma pasta Virtual Machines dentro da pasta Documents e depois cria uma pasta com o nome que nós escolhermos para a nossa máquina virtual dentro dessa pasta Virtual Machine. Então, eu vou manter, não vou alterar, não há necessidade disso. E agora temos aqui a escolha do nosso disco virtual. Vou criar o disco virtual com o tamanho recomendado para o Ubuntu, que são 20 GB, é suficiente para a máquina virtual, mas se eu quisesse aumentar esse tamanho, bastaria clicar aqui nesta setinha para cima
Para reduzir, basta clicar nesta setinha para baixo. Neste caso, vou deixar os 20 GB recomendados e aqui um ponto importante. Não vou guardar o meu disco todo num único ficheiro. Vou partir Sim, João Franco, peço desculpa, não tinha visto. São 2 ISOs que eu tenho ali, sim. Eu vou usar só o Linux, o versão 15. Então, eu vou partir este disco rígido em múltiplos ficheiros. Porquê? Porque o transporte assim é mais fácil. Não me obriga a ter uma pena ou um disco de 20 GB, não é? No mínimo, e posso transportar ficheiro a ficheiro. Imaginemos que eu tenho uma pen só de 4 GB e consigo transportar os vários ficheiros, nem que seja um de cada vez nessa pen, para outro computador. Então é mais fácil e os ficheiros não ficam tão pesados. Vou partir então, clico em Next e ele dá-me o resumo das características dessa máquina. Portanto, tem aqui o nome, a localização, a versão do workstation com que eu estou a trabalhar, do meu VMware Player, o sistema operativo, o tamanho do disco e o ficheiro está partido, portanto está split, está no modo split. A memória que eu aloquei à minha máquina virtual, que também é a memória recomendada pelo VMware, que é 1 GB, portanto 1024 MB. O sistema de adaptação de rede, que é o NAT, para poder partilhar a internet e a placa de rede do meu computador real com a minha máquina virtual, e depois os outros dispositivos que eu tenho disponíveis na minha máquina virtual, que são o leitor de CD-DVD, o controlador USB, uma impressora virtual e uma placa de som virtual. Neste caso, faço Finish e mantenho ali o Power On, que é para ele arrancar automaticamente, assim que eu fizer Finish, arrancar a instalação. Ao fazer Finish, ele vai demorar aqui uns segundinhos e vai arrancar a instalação. Ele está-me a pedir para fazer o download do VMware Tools para o Linux. Eu posso fazer o download e a instalação e clicar em Hide, que ele fica em segundo plano. Estas ferramentas são ferramentas de virtualização próprias para o Linux. E aqui está-me a dizer que reconheceu a câmara, e eu digo-lhe ok, tudo bem. Neste caso agora, o que tenho que fazer é apenas esperar pela instalação do Ubuntu. Vamos só ver aqui os primeiros ecrãs. E depois eu vou pôr a instalação a correr em segundo plano e vamos continuar aqui a nossa explicação. Este é o novo Ubuntu 15.04. Ele faz uma verificação agora para ver se temos as características necessárias para o poder instalar. À partida não haverá problema, está a criar a partição e já está a instalar. Neste momento eu vou parar a partilha do ecrã e vamos voltar aqui à nossa parte mais teórica, depois voltamos a ver a instalação daqui a mais um bocadinho. Então, voltando aqui à minha apresentação, importantes são então estes requisitos que aqui estão. CPU, memória, disco rígido, rede, passam todos eles. Boa noite, Daniel, bem-vindo também. São todos eles geridos pela camada de virtualização. O que é esta camada de virtualização? É um tradutor entre a máquina virtual e a máquina real. Portanto, esse tradutor é o que permite ao meu computador real, ao meu processador, compreender que está a trabalhar com uma máquina virtual. É essa camada de virtualização que nós temos de ativar na BIOS quando queremos trabalhar. Por norma, hoje em dia, a maior parte dos computadores já têm essa camada de virtualização ativada. Se não tiverem, basta entrar na BIOS,
e ativar. Como eu disse ainda há pouco, vou colocar no vosso campus e posso até enviar para vocês, os formandos presentes no webinar, o documento com essa explicação. Como é que se pode ativar a virtualização, que não tem nada de extraordinário. Então, se eu ativar essa camada de virtualização, a máquina real e os programas vão acreditar que estão a ser... os programas vão acreditar que estão a trabalhar numa máquina real e não numa máquina virtual. Então, as vantagens. As vantagens são, em termos de segurança, por exemplo, imaginemos que apanhamos um vírus na nossa máquina virtual, dificilmente esse vírus passará para a nossa máquina real. Muito dificilmente. Porquê? Porque nós partilhamos os recursos, mas não partilhamos diretamente os canais de comunicação entre a máquina real e a máquina virtual no que diz respeito ao sistema operativo. Por isso, estamos mais ou menos garantidos. É mais seguro. Depois, está isolada. A máquina virtual está isolada e todas as aplicações e todos os serviços da máquina virtual não têm interferência direta com o sistema operativo real, nem com outras máquinas virtuais. Imaginemos que eu tenho 3 ou 4 máquinas virtuais, cada uma delas será totalmente independente uma da outra, umas das outras, se quiserem assim, e não vão interferir com nenhuma delas umas com as outras. Não partilham recursos, não partilham ficheiros diretamente. Posso copiar ficheiros de umas para as outras, basta arrastar para o seu ecrã e depois posso também trabalhar inclusive com as máquinas virtuais dentro da minha máquina real, ligando-as em rede e ligando-as através, por exemplo, de uma ligação à internet umas às outras. Não tem qualquer problema porque vão funcionar como se fossem computadores independentes. Então, outra vantagem. Imaginemos que eu crio uma máquina virtual para trabalhar em programação Java. Uma máquina virtual com um sistema Windows 7 profissional, sem nada que encha esse sistema, instalo apenas o meu compilador, por exemplo, o Eclipse, que é um bom compilador para Java, e não instalo mais nada. A minha máquina fica levezinha, fica pronta a trabalhar em programação Java, e eu depois quero utilizar aquela máquina apenas para aquela finalidade. Tenho um computador em casa, tenho um computador no escritório, coloco a minha máquina virtual dentro de um disco externo ou dentro de uma pen que tenha uma capacidade razoável, agarro nessa máquina virtual, abro em casa, trabalho em casa, programo em casa, guardo as alterações, fecho a minha máquina virtual, levo para o escritório, abro no escritório, volto a trabalhar, volto a guardar, levo novamente para casa e assim sucessivamente. Portanto, isto permite-me uma grande facilidade em fazer o que está aqui no primeiro parágrafo. Mover, copiar e transferir máquinas virtuais. Imaginemos que eu tenho uma torre, não é? Não é muito user-friendly, digamos assim, andar com a torre debaixo do braço de casa para o escritório e do escritório para casa, não é? Não é muito agradável, apesar do exercício se calhar fazer bem, não é? Em termos de musculatura, mas não é propriamente agradável. E imaginemos que vou num metro com uma torre debaixo do braço, não será em hora de ponta uma das coisas mais fáceis de levar. Então, pego numa máquina virtual, coloco num disco rígido ou numa pen e levo de casa para o trabalho, do trabalho para casa sem qualquer problema, para a escola, para a universidade, para onde quiser, sem problema nenhum. Gosto de jogar, crio uma máquina virtual só para o meu jogo favorito, que não utilize mais nada
que concentre todos os recursos só no meu jogo favorito, agarro na máquina, levo para casa de um amigo, jogo com ele, sem problema absolutamente nenhum, ele joga comigo, não tem problema nenhum. Estou sempre salvaguardado. Se me acontecer algum problema, não danifiquei a máquina real, danifiquei um programa, que é a máquina virtual, e basta-me criar uma nova máquina virtual para ficar logo com os recursos novamente. Outra vantagem muito importante são os backups. Os backups, principalmente para quem trabalha em redes, portanto, a Alice que está no curso de redes, uma das formadas que está, é fazer backups com grande facilidade. Portanto, eu agarro muito simplesmente na pasta que está dentro na pasta que tem os ficheiros da máquina virtual, faço com o botão da direita copiar, faço com o botão da direita novamente no sítio onde a quero guardar, colar, e automaticamente fico com um backup da minha máquina virtual feito e salvaguardado. Quero colocar a minha máquina virtual no Dropbox, basta arrastar a pasta com a minha máquina virtual para o Dropbox e ela fica lá guardada sem problema nenhum. Quem diz o Dropbox diz qualquer outro sistema de armazenamento na nuvem, não é? Na cloud. Basta arrastar a pasta para lá e fica guardada, não tem qualquer problema. Essa é também uma das grandes vantagens, é a facilidade de fazer backups da minha máquina. Se eu quiser recuperar dados, também não tenho integridade comprometida fisicamente de um disco rígido real, não é? Porque é um disco rígido virtual. E isto permite-me, então, salvaguardar a maneira como trabalho, criar várias máquinas com várias funcionalidades, diversificar o tipo de operações que eu quero fazer e, inclusive, em termos de gestão parental, por exemplo, não é? Imaginem, eu tenho um filho miúdo, não é? Por acaso até tenho, mas felizmente o meu até trabalha bem com máquinas, mas um miúdo com 7, 8 anos que tem dificuldade ainda em trabalhar com o computador, eu crio uma máquina virtual só para ele sabe que ali pode estragar à vontade, porque se estragar ali naquele sítio, não vai danificar o computador dos pais, o computador onde os pais trabalham, onde tem os ficheiros, as fotografias, os vídeos, etc. Portanto, essa é também uma forma de rentabilizar as máquinas virtuais. Então, o meu Ubuntu ainda está aqui a instalar e agora eu vou partilhar novamente convosco o ecrã. Já estão a ver o ecrã novamente? Sim. Okay. Então é assim, eu agora vou minimizar esta máquina. Por acaso ela até agora está a acabar a instalação, mas eu vou minimizá-la. Já agora vamos esperar que ela está mesmo a acabar. E vamos aproveitar e vamos ver. Aqui em baixo temos algumas mensagens que o VMware nos vai dando em termos de instruções para poder trabalhar com a máquina virtual. E, como podem verificar, o Ubuntu neste momento já está configurado. Basta pôr aqui a minha password, que eu coloquei o número 1, e já estou a trabalhar no novo Ubuntu, o Ubuntu 15.04, que saiu hoje oficialmente. É claro que o primeiro arranque é sempre um bocadinho mais lento. E vamos só aguardar então que ele arranque para precisamente o podermos encerrar. Porque já vimos como é que instalamos, já vimos como é que criamos.
Este é o desktop do meu Ubuntu 15.04. Aliás, eu até se calhar vou ver se ele me permite aqui fazer o que eu quero fazer no 15.04 em vez de usar o outro que eu já tinha ali. Se bem que o outro é mais leve um bocadinho. Então eu vou aqui, agora o que vamos fazer é criar uma máquina virtual dentro do Ubuntu. Então eu vou aqui ao Ubuntu Software Center. Quem trabalha com Linux já sabe que isto é um bocadinho diferente do Windows, mas neste caso até nem é muito difícil. E agora ele vai carregar aqui um repositório de software. Mas eu vão-me perdoar, mas eu vou mesmo usar o outro, porque o outro permite-me fazer full screen e este não permite. Eu vou desligar esta máquina. E vou abrir a outra máquina que já tinha cá feita de terça-feira. O Ubuntu já está quase carregado. Este é mais rápido que o outro, mais leve, como dizia a Alice muito bem. Como podem ver, eu já coloquei aqui no ambiente de trabalho do Ubuntu a imagem do próprio Ubuntu, uma imagem ISO, e é essa imagem que vou utilizar. Eu fui ao repositório do software e instalei já antecipadamente a minha máquina, o meu programa, o Boxes. Então vou abrir o Boxes e, como podem ver, a maneira de trabalhar do Boxes é muito simples. Aqui basta-me clicar em New. Agora ele vai-me dizer que vai criar uma nova máquina virtual. Eu carrego em Continue. Vou selecionar ou uma ligação, caso eu tivesse o software online, ou então um ficheiro que eu tenho um ficheiro no meu desktop. Está aqui um Ubuntu 14.04. Ele já reconheceu o que tem aqui. Agora vou dizer o que é que quero atribuir. Como a minha máquina apenas tem 1 GB de RAM, não é? Porque eu criei na minha máquina virtual 1 GB de RAM, ele está-me a sugerir apenas 500 megas de RAM. Neste caso vou pôr 512 aproximadamente para a minha máquina. O que é que ele me está agora aqui a dizer? Está-me a dizer que o meu disco rígido de 20 GB que eu criei da minha máquina virtual é muito pequeno para criar uma outra máquina virtual dentro da que eu já tenho. Mas eu vou ver se eu consigo enganar. E se ele me deixa criá-la.
Está-me a dizer que não tem um dispositivo de boot. Vamos experimentar criar uma outra. Ele está lá dentro, como podem ver, a imagem ISO está dentro do CD-DVD. Não há razão para ele dizer que não tem dispositivo de boot. Aqui o problema pode ser eu estar como tenho poucos recursos, como só tenho os 500 megas de memória e o disco é muito pequenino, poderá ser esse o meu problema. Porque ele tem lá dentro o boot. Portanto, só para perceberem que podíamos, utilizando o Boxes, também criar uma máquina virtual dentro do Ubuntu. Aqui a questão era mesmo que teríamos que ter alocado mais recursos à máquina virtual original para depois poder criar uma outra dentro dela. Porque se eu tenho só 20 GB de disco e se o tamanho recomendado para a minha máquina virtual também são 20 GB de disco, ele vai entrar em conflito e não vai deixar criar. Portanto, temos que ter sempre atenção ao dimensionamento da nossa máquina quando vamos criá-la. Neste caso, eu vou desligar o meu Ubuntu. Sim, as coisas já estão em paz. Vou terminar aqui a minha partilha e vou voltar aqui à minha apresentação. Temos aqui visitas no nosso webinar. O João pergunta-me se eu posso aumentar o disco na máquina virtual. Posso, mas tenho que desligá-la, João. Então, eu posso vir aqui à minha máquina virtual, obviamente, não é? Venho a Settings. Eu vou partilhar novamente o ecrã. Quando é que estou? 50 euros? Oh, Ana, compraste uns estandeiros novos? Vão-me perdoar, mas eu vou tirar aqui o som. Seu quê? Está bem? Estás a fazer vida chamada? Eu não sei quem é que está com este som. Para que estás a fazer? Vou só aqui cortar o som. Acho que já acertei. Ok, então como eu estava a dizer, tenho aqui a minha tela partilhada. Vou aqui ao Ubuntu virtual. Tenho Settings. E agora aqui posso alterar as propriedades da minha máquina virtual. Por exemplo, imaginemos que eu quero pôr mais memória. O meu computador tem 4 GB. Eu quero pôr 2 GB. Aumento ali. O meu disco rígido posso expandir aqui de 20 para 40, por exemplo. E ele vai expandir. Já está. E posso alterar todos e quaisquer parâmetros aqui da minha máquina virtual. Por exemplo, para reconhecer as pens da máquina real, também aqui o display que está a usar, se quer gráficos 3D ou não, portanto tudo aqui. Depois isto vou deixar para vocês explorarem em vossa casa, porque é importante que também explorem. Mas já sabem que têm aqui, basta vir à máquina virtual, botão da direita, Settings, e têm todas as propriedades da vossa máquina virtual. Se eu quiser iniciar a máquina virtual, basta carregar aqui em Play
Virtual Machine e já está. Neste caso, o objetivo do nosso webinar já está cumprido, que era a instalação e a configuração. Recordar os 3 programas mais utilizados na criação de máquinas virtuais, que são o VMware, o VirtualBox, o Virtual PC. Outros programas também disponíveis, o Boxes e o Hyper-V, são outras alternativas. E no que diz respeito a máquinas virtuais, não tenho muito mais a acrescentar. Não sei se têm alguma questão que queiram colocar. Quando se altera aquelas as settings da máquina virtual que já está construída, ele continua com os programas e os ficheiros que estavam lá instalados? Ou faz ou inicia? Continua, sim, senhor. Continua, sim, senhor. Aliás, essa é outra vantagem da máquina virtual, é precisamente essa capacidade de expansão sem prejudicar o que tem instalado. Portanto, ele consegue adaptar essa capacidade, essas alterações de capacidade, sem danificar aquilo que tem instalado. Essa é mais uma vantagem sobre a máquina real, porque se nós mexermos numa máquina real, por exemplo, em partições, corremos o risco de apagar e danificar o conteúdo dessas partições, não é? Também dá para fazer, dá para alterar, dá para modificar, dá para comprimir, dá para aumentar o tamanho, dá para juntar ou separar várias partições em tempo real com programas próprios, mas na máquina virtual é muito mais simples e não comprometemos a integridade dos dados. Não sei se ficou esclarecido. Sim, fica. Então o Jorge diz que não tem grandes questões de momento, que é uma questão de explorar e acho que faz muito bem. O Fernando pergunta se trabalhamos na máquina virtual tal e qual na máquina real. Exatamente igual. Todas as potencialidades da máquina real estão na máquina virtual. É um computador dentro de outro computador, como eu já tinha referido atrás. Importante para tirarmos vantagem dessa máquina virtual é termos RAM suficiente e o processador ser compatível com a virtualização. De resto, estamos perfeitamente à vontade. É claro que também devemos ter atenção àquilo que vamos instalar, ao que vamos ter na nossa máquina virtual e configurar logo o tamanho do disco, por exemplo, o tamanho da memória que vamos atribuir a essa máquina, de acordo com aquilo que vamos precisar para os nossos programas e para aquilo que desejamos fazer na máquina virtual. Não sei se ficou claro, Fernando. Mais alguma dúvida? Mais alguém que tenha alguma questão? O espaço não diz. É assim, Fernando, nós estamos. O programa de máquina virtual é um programa que está instalado no disco real. Portanto, esse é um dos constrangimentos, é o espaço do disco real. Portanto, temos que ter sempre espaço no disco real para ter disco virtual. A vantagem do disco virtual é que o disco virtual é dinâmico e só vai crescendo à medida daquilo que nós vamos instalando. Por exemplo, quando eu digo que quero aumentar o disco para 40 GB, 40 GB é o tamanho máximo, mas o disco só vai crescendo à medida de que nós vamos instalando coisas. Ele pode começar com 4 ou 5 ou 6 ou 7 GB e depois vai crescendo até aos 40. O 40 será o tamanho máximo que ele pode ocupar no nosso disco físico. Mais questões? Não há? Está tudo claro? Fico satisfeito. Sim. Fico satisfeito, é bom sinal. A velocidade da máquina virtual é menor. Não, senhor. A velocidade da máquina virtual replica a velocidade da máquina real. Tem de ter atenção àquele pormenor que eu já repeti várias vezes, que é a RAM. Tem que ter bastante RAM na máquina real para poder também alocar RAM à máquina virtual. Esse é o ponto fundamental, é a RAM. Quanto mais memória RAM o computador tiver, melhor. Exatamente, o Fernando diz que é criar uma máquina e começar a divagar, a brincar com a máquina, é isso mesmo.
E é mesmo isso, é não ter medo, porque a máquina virtual não vai danificar nada no vosso computador. Vai permitir-vos trabalhar livremente e experimentar de uma forma completamente despreocupada. Por isso, explorem e se estragarem, o mais que têm que fazer é criar uma nova. Portanto, não tem qualquer problema. Se não tiverem mais questões, eu despeço-me e agradecia, se não se importassem, que deixassem depois no final do webinar o vosso feedback sobre o mesmo webinar. Tem lá um sistemazinho de classificação, agradecia que deixassem também, que é para eu também ter noção como é que as coisas vão correndo e poder melhorar sempre o webinar. O Jorge está a escrever. Boa noite. Boa noite, obrigado eu. Obrigado a todos por terem vindo. O próximo webinar, ainda não escolhi um tema, mas provavelmente será na área das redes. Mas um assunto de redes que seja transversal tanto aos cursos Cisco como aos cursos da Compt e da Hardware. Portanto, um assunto de redes que dê para ajudar ambos os formandos em ambos os cursos. Se calhar sub-redes, coisa assim por aí. Ou então routers, mas vou ainda definir o tema e depois mando uma mensagem para todos, como de costume, para podermos marcar o nosso encontro mensal, não é? Entre aspas, e o nosso webinar. Então, mais uma vez, muito boa noite. Deixem-me, por favor, o feedback, se não for pedir muito, e um grande abraço a todos. Até à próxima. Até à próxima. Até à próxima.